Bom dia, doutor Ilan. O que você está achando de estar no café da manhã? Eu estou achando que você não vai querer deixar de estar no café da manhã depois. Quando eu comecei, né, estão falando do programa, já tem 2 anos, eu comecei no café, né? Então aí depois eu acho que o pessoal achou que eu estava comendo demais. Foi isso que eu pensei. Eu acho que o Ilan estava dando prejuízo e tiraram. Colocaram no sofá. E olha que você é magrinho, né, doutor Ilan? Pois é, mas no início eu acho que eu estava um pouco mais gordinho, sabe? Então, quando tem um tempo, o que você quer tomar? Um cafezinho, um suco? O que você prefere? Já que eu tô aqui, né, então eu queria um suquinho de uva, Cara, né? Isso, por vamos favor. servi-lo. Pode me dar kick aí? Obrigado. Senão eu vou derramar do jeito que eu sou E atrapalhão. ontem, Carol, eu tava te ouvindo na Rádio Super. Você tava? Foi muito bom o programa, viu? Parabéns. Que bom, que bom. A gente estava noite, trabalhando né? ali parábolas. Isso. É importante, Falou né? um pouco sobre discipulado, eu vi lá. Foi muito verdade. bom, gostei. Que bom, que Agora bom. você é ouvinte frequente. É? Que bom. Tá? Os dois que ouvem seu programa. Vocês eu e o Ilan. você tem que ligar, então. Próxima vez vocês ligam, porque pode participar ao vivo. Então tá. No começo não podia. Eu ficava doido pra te ligar e Era não porque conseguia. eu tava aprendendo. É porque eu que mexo com a mesa de som. Então eu tava aprendendo. Então agora eu já tô dominando ali o pedaço. Agora eu já pode até ligar. Então. As mulheres conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, com certeza você já deve estar dominando. Aqui faz umas 30, viu? Gente, eu ouço o programa, eu tô voltando da faculdade, eu ouço a Carol na rádio. Eu penso, gente, amanhã cedinho ela tá lá de novo com a gente. Essa mulher. Você viu que o pessoal maqueia bem, né? Porque a gente tá com uma cara boa aqui, né? Pois é, mas hoje você vai falar sobre direito imobiliário. Isso, Nossa, é algo importante, né? muito importante. É o sonho de todos nós, né? Verdade. De ter o seu imóvel, sua casa própria, e é importante também que os telespectadores possam ter informações relevantes, né, para quando se adquirir o seu imóvel. Então é muito importante isso. E a gente tem várias perguntas, como pra variar, sempre, né, doutor Ilan? Para variar. Então vamos colocar a primeira pergunta aí na tela. Posso financiar um imóvel diretamente com a Caixa Econômica Federal sem imobiliária como intermediário? Olha, é uma excelente pergunta, por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que para financiar um imóvel há necessidade de um intermediário, no caso, por exemplo, um corretor ou uma imobiliária. Você pode financiar o imóvel diretamente com o dono do imóvel, sem a presença de intermediário. E acontece muito também, Carol e Cássio, que às vezes as pessoas fazem o seguinte, elas praticamente te obrigam a utilizar o intermediário, quando, por exemplo, existem aqueles feirões e tudo, e aí tem o corretor. Essa taxa, se ele não participou efetivamente, se ele não te apresentou o imóvel, se ele não fez o serviço de corretagem, ela é indevida e o consumidor pode solicitar o ressarcimento desses valores judicialmente. E tem uma outra pergunta que eu também julgo interessante, eu queria que colocasse na tela, porque muitos pensam isso, né? Eu não tenho dinheiro para dar entrada. Existe algum banco que financia 100% do valor do imóvel? Interessante. É possível você conseguir o financiamento de 100%, não somente através de financiamento, mas você pode fazer isso através do consórcio. Um consórcio te dá uma carta de crédito e essa carta de crédito ela pode ser equivalente a 100% do valor do imóvel. E existem bancos também que financiam 100% do valor do imóvel. Agora, qual que é a dica? Procure nos sites dos bancos ou vá até os bancos, porque não somente a Caixa Econômica Federal, mas os outros bancos também, eles têm financiamento que alcança até 100%. Agora, então, é possível. Então, essa pesquisa vale, porque quer dizer que não existe uma taxa. O governo federal não diz assim, financiamento imobiliário tem que ter X% ao mês. Se as pessoas procurarem, elas vão achar taxas diferentes de banco? Taxas diferentes, porém, com o sistema financeiro de habitação, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, esse sistema ele é subsidiado pelo governo. Então, normalmente, se tem taxas menores. Porém, os bancos privados e os de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, eles estão oferecendo taxas competitivas em relação ao sistema financeiro de habitação. Eu vou ficar fazendo pergunta, porque é uma área que me interessa. Não, porque é interessante pensar isso, porque algumas construtoras, elas constroem um prédio com investimento de um banco privado. Sim. Né? E aí o financiamento do apartamento acaba ficando vinculado àquele banco privado. Isso é obrigação, ou não? A pessoa pode procurar eu quero comprar nesse prédio que foi financiado pelo Banco X, que é um banco privado. Okay. Mas a taxa do Banco do Brasil ou da Caixa é melhor, ela pode fazer isso? Olha, vamos lá. A resposta tem que partir do seguinte princípio. É impossível você utilizar o sistema financeiro de habitação, ou seja, a Caixa Econômica Federal, para financiar um imóvel na planta ou um imóvel em construção. O imóvel que é financiado é um imóvel pronto. Então, por exemplo, se a construtora utilizou de um financiamento para erguer o imóvel, é uma situação. O imóvel
imóvel provavelmente ele fica hipotecado em relação à construtora. Quando se faz o financiamento individualizado para o mutuário, no caso, esse financiamento ele não é obrigatório que se mantenha naquela instituição bancária. Ou seja, ele pode utilizar qualquer outra instituição para fazer o seu financiamento. Certo. Entendeu? A gente tem mais perguntas para você, doutor Irlan. O que não falta é pergunta. Comprei um apartamento financiado, né, pelo sistema Price. Já paguei mais de 40 meses. E nem a prestação, nem o saldo devedor diminui. O que fazer, doutor Irlan? Então, o sistema Price é um sistema que, a princípio, ele parece um sistema vantajoso para o mutuário, para o consumidor. Por quê? Porque as prestações, elas a princípio são mais baixas. Porém, a questão é a seguinte, as primeiras prestações, até uma grande parte do contrato, você não abate as prestações. Praticamente, você só paga o capital investido e juros. Então, normalmente, o valor fica muito mais pesado. E no caso da pergunta aí do telespectador, ele já pagou 40 meses, certo, e ele não está vendo a redução da sua parcela. Isso mesmo. Qual que é a sugestão? Primeiro, procure o PROCON e peça para que faça uma avaliação do seu financiamento para ver se os valores estão de acordo com o contrato firmado. Caso isso não seja possível, é importante que o consumidor ele procure um advogado especialista na área e ingresse com uma ação para discutir judicialmente se as cláusulas estão sendo cumpridas ou não. Agora, nós estamos falando muito de apartamento, de prédio, vamos falar de quem quer comprar um terreno. Sim. Né? Tem uma pergunta interessante sobre isso, vamos ver. Quero fazer um financiamento para a compra de terreno e não tenho carteira assinada. Como é que eu posso comprovar a renda para fazer esse financiamento? Interessante, olha só. Não é possível utilizar o sistema financeiro de habitação para a compra de um terreno, porém você pode utilizar os financiamentos bancários normais para comprar um terreno ou um imóvel que está na planta ainda para ser construído. A pergunta é, eu não tenho carteira assinada, como que eu faço para comprovar? A maioria dos bancos aceitam indícios de renda. Por exemplo, você não tem carteira assinada, mas você recebe como autônomo, então você tem um RPA, você pode apresentar como renda. O seu extrato bancário também serve para demonstrar sua renda. Extrato do cartão de crédito também serve para demonstrar sua renda. Então, existem outros elementos e a maioria dos bancos aceitam como indícios de prova para que você possa demonstrar a sua capacidade econômica de bancar uma prestação. Feito isso, você consegue o financiamento. É engraçado que isso aí vale para indício de renda, né? Sim. Se pegar alguns políticos aí, indício de renda é muito maior. Bastante. É verdade, tem essa situação. Não está na carteira não, mas está ganhando muito. É verdade. Né? É verdade. É bom porque às vezes a pessoa fica insegura, né, doutor Irlan? Então é bom saber, eu não tenho carteira, então será que eu não vou poder? Esses esclarecimentos ajudam muito. Há uma tentativa do governo em tirar as pessoas da informalidade, né? Então você vê muitos empreendedores individuais que estão conseguindo o que se chama de SEI, né? Que é um cadastro de empreendedor individual, que é muito interessante. Então, assim, o que você puder fazer para documentar, melhor. Né? Porque não é só a carteira assinada que o trabalhador utiliza no dia a dia. Com certeza. A gente tem mais perguntas para o senhor na tela, viu? Pretendo comprar um imóvel, né? Qual que é o percentual de financiamento que os bancos costumam conceder? Você comentou mais ou menos? A gente falou que pode chegar até 100%. Isso. Normalmente se utiliza 50% a 75% é o limite máximo, mas tem bancos que utilizam até 100%. Então é possível você financiar até 100%. Mas e o percentual da renda do trabalhador? Sim, como é que é? Normalmente ele se utiliza até 30% da renda. Porém, se a sua renda não é suficiente e você é casado ou vive num regime de união estável, é possível você acumular a sua renda com a renda do seu cônjuge. E aí você soma as rendas e o limite de 30%, por óbvio, vai aumentar também, ok? Entendi. Quer dizer, então, que a pessoa, quando vai comprar uma casa, um imóvel, ela tem que olhar o salário dela, da esposa ou do marido, e apenas pode tirar 30% da parcela, seria a parcela? Isso, então vamos imaginar que a renda do casal somada é R$10.000, então eles podem pagar uma prestação de até R$3.000. Entendi. Entendeu? Então assim, você pega 30% do rendimento. Porém, se você tem, vamos imaginar que esses R$10.000 são comprovados na carteira e você tem alguma renda extra, por exemplo, a pessoa dá uma palestra ou ela faz serviços eventuais, mas com constância, então isso também pode ser acrescido naquela renda inicial para que se tire os 30%. Pois é, agora a gente tem uma pergunta aí sobre quitação de apartamento. Okay. Tem essa daí.
Quitei antecipadamente meu contrato de financiamento imobiliário. Preciso do certificado de quitação para registrar o imóvel, mas o banco diz que só pode fazer a liberação em no mínimo 6 meses. Tá certo, doutor Irlan? Não está certo não. Por quê? Porque a partir do momento que você efetuou o pagamento, você tem o direito de exigir uma prova de quitação. E a partir dessa prova de quitação, você tem direito de retirar a restrição que está sobre o imóvel. Normalmente, essa restrição é uma hipoteca que fica registrada na matrícula do imóvel. Então, você pode exigir dentro de um prazo razoável, que eu considero no máximo uns 30 dias, e após essa data, se te causar alguma espécie de prejuízo, por exemplo, você pode perder um negócio que você gostaria de vender, mas o comprador fala, não, seu imóvel ainda tem uma pendência de financiamento. Aí você mostra um documento dizendo, não, eu paguei, mas cadê o documento registrado no cartório? Não tem. Então, qualquer dano, qualquer prejuízo, quer seja imaterial, danos morais ou material, você pode exigir judicialmente se o banco não te fornecer, não retirar a hipoteca ou não liberar, né, não te dar um termo de quitação. É possível. Né? Agora tem mais uma pergunta bem interessante, Sim. o Irlan, que fala daquelas pessoas que compram na planta. Está sendo muito comum hoje em dia, né? Comprar imóvel na planta. Vamos ver essa pergunta que é bem interessante. Comprei um imóvel em construção e agora eu estou com dificuldade de pagar. Será que posso devolvê-lo? É uma pergunta... É uma pergunta interessante, mas a resposta é não. Rapaz, sério? Não pode devolver. E aí perde o dinheiro que pagou? A questão é o seguinte, ele está dizendo que ele está com dificuldade de pagar. O que se aconselha? Tente renegociar com a construtora ou com o banco a dívida, para que você não perca. Ou então, consiga uma outra pessoa para que te substitua, ou seja, você passe para outra pessoa. Agora, devolver o imóvel, a construtora... E se a pessoa perdeu o emprego? Como é que se faz? Existem casos que são exceções que você pode solicitar. Por exemplo, eu tive um caso no escritório que o rapaz descobriu que ele estava com um tumor no cérebro. Tá. E aí ele tinha uma renda X e essa renda reduziu para menos da metade porque ele passou a receber pelo INSS. Então a gente ingressou com uma ação para que o juiz estabelecesse uma redução durante um período do seu valor de parcela e depois regressasse para aquele valor. É um caso excepcional. Em regra, não. Se ele comprou, ele vai precisar efetuar o pagamento ou então ingressar com ação na justiça para discutir os motivos pelos quais ele não está conseguindo mais pagar. A mera perda de emprego, isso não gera. Agora, tem outras situações que também são embarcadas, por exemplo, por um seguro, né? Existem seguros. Então, a pessoa era um casal e um faleceu. Então, normalmente, o seguro, ele quita parte do imóvel ou quita até o imóvel completamente. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de fazer com um seguro, mas é uma exigência dos financiamentos bancários que haja um seguro. Até para a segurança do próprio mutuário, né, Carol? Certo, com certeza.